Olá pessoal, aqui é o Diego de Moura, o diretor da TMC, treinamentos em compatibilidade eletromagnética. A gente está aqui no laboratório da empresa, onde a gente vai fazer uma análise de compatibilidade eletromagnética em inversores de frequência CCCA. Então, primeiramente, a gente vai passar rapidamente uma teoria, né, sobre a compatibilidade eletromagnética de inversores, o que realmente gera o ruído, né? A nossa análise ela vai se limitar à análise de ruído conduzido, né, que seriam os ruídos pelos condutores de alimentação. Então, primeiramente, eu vou fazer uma rápida apresentação teórica para depois mostrar o nosso setup de medidas, onde a gente fez a análise da emissão conduzida de um circuito inversor hoje, que é um circuito bastante crítico aí em termos de interferência eletromagnética. Então, vamos lá, a primeira parte teórica da apresentação. Então eu vou falar sobre análise de compatibilidade eletromagnética em inversor de frequência, mais precisamente uma análise de emissão conduzida, né, que é os ruídos causados nos condutores de alimentação. Então aqui a gente tem um circuito simplificado, né, para explicar o inversor de tensão, né? Então o que seria um inversor de tensão? Explicando no princípio bem básico aqui, então ele faz a conversão da tensão contínua para uma tensão alternada, através de chaveamento de transistores, através do par de transistores, né? No slide anterior a gente vai observar que são 4 transistores que estão fazendo esse chaveamento em pares. Então aqui a gente tem um conversor DC-AC, né, que está fazendo a conversão. Aí geralmente ele é utilizado em painéis com painéis solares, né, em painéis fotovoltaicos. Então tem uma bateria aí alimentando de 12 volts, tem os chaveamentos desses transistores, né, trabalhando através da teoria do PWM, que é uma modulação por largura de pulso, e estão gerando uma tensão alternada na saída aí de 220 volts. Então esse é um dispositivo de onda modificada, ele não gera uma senoide perfeita, mas sim uma senoide quadriculada, né? Então isso também aumenta aí as possibilidades de ruído, né? As possibilidades de interferência eletromagnética. Então, o que realmente gera essas emissões, né? Nos inversores de frequência. Então, devido ao chaveamento dos transistores, né, esses chaveamentos que são uma onda quadrada, uma onda trapezoidal, né, que trabalham hoje aí os inversores em torno de 5 kHz até 16 kHz. No caso aqui, a gente teria um inversor chaveando com 16 kHz, em um tempo de subida e descida de 2 microsegundos. Né? Então, em função desse chaveamento dos transistores, a gente tem emissão de harmônicos. Né? Então, através da conversão do domínio do tempo ao domínio da frequência, através da transformada de Fourier, a gente consegue fazer essa análise, né, dessas harmônicas. Então a gente aqui está fazendo uma análise de 20 kHz até 2 MHz, né? Então a gente percebe que essa faixa ela está dentro da faixa inicial da norma, do caso da CISPR 22, né, atual CISPR 32, para ruídos de emissão conduzida, né? Então ali em torno de 150K já está a nona harmônica, né? E as harmônicas geradas por esse sinal do PWM, né, desse chaveamento são as harmônicas ímpares, né? Então a gente vê que tem amplitudes bastante elevadas ali da nona harmônica, 11ª e assim sucessivamente, né? Então essas harmônicas aí nessa faixa, que está dentro da faixa da norma, elas podem causar problemas de interferência eletromagnética, no caso da interferência conduzida pelos cabos de alimentação, que é a análise que a gente está fazendo aqui. Então aqui a gente já tem uma curva da norma, né? Uma curva, digamos assim, padrão, de uma medida do inversor de frequência, que trabalha aí com o PWM, por modulação de largura de pulso, da norma 61063, aí que trabalha com os mesmos limites da CISPR 22, e a gente observa aí que em torno aí do início da norma, 150K, a emissão conduzida em dB microvolt, ela é bastante alta, né? Então depois ela vai reduzindo aí até em torno de 5 MHz quando começa a ser aprovada na norma. Isso justifica a explicação do gráfico anterior, né, do domínio da frequência, né, onde as harmônicas ali com elevadas amplitudes estavam em torno de 150K, né, então até aproximadamente 5 MHz, aqui a análise que a gente está fazendo, né, então ela converge com a análise do domínio da frequência das harmônicas, né. Então, para comprovar essa teoria, né, a gente montou um setup de medidas, né? Então a gente utilizou uma bateria aí de 12 volts. A gente adquiriu um inversor de frequência qualquer no mercado, né, tratado aqui como uma caixa preta. Esse é um inversor aí CCCA com entrada 12 volts, entrada 12 volts CC e saída 220 volts CA.
Então, para fazer a medida do ruído conduzido, a gente utilizou uma Lisney, né, que é uma rede de estabilização de impedância. Essa é uma Lisney desenvolvida pela própria TMC, é uma Lisney da empresa. A gente se baseou aí num circuito da literatura, né, montamos ela, validamos ela. Então, através dela que a gente vai fazer análise do ruído conduzido. Ela é uma rede de estabilização de impedância, né? Ela é uma casadora de impedância, ela não deixa que outros ruídos, por exemplo, o ruído que está alimentando o equipamento, mascare a medida, né, do ruído do equipamento sobre medida, que no caso aqui é o inversor de frequência. Então esse é o equipamento aí utilizado, né, que é a rede de estabilização para fazer medidas de ruídos conduzidos. A gente vai utilizar um analisador de espectro aí da Instec, né, modelo GSP827, que trabalha na faixa de 0 até 2.7 GHz. A gente vai se utilizar aí como referência, né, os limites da norma CISPR 22, né, para equipamentos classe B. Então a gente vai fazer uma análise aí de quase pico. Então aí para a faixa de frequência de 150K até 500 kHz, a gente tem o valor de dB microvolt de 66 até 56 dB microvolt. De 500K até 5 MB, a gente tem aí o valor limite da norma de 56 dB microvolt. De 5 MB a 30 MB, o valor de 60 dB microvolts. Então agora vamos ao nosso setup para comprovar a teoria explicada no momento. Então, após ter apresentado a teoria de compatibilidade eletromagnética em inversores, né, mais precisamente a teoria da emissão conduzida, gerada por esse tipo de equipamento eletrônico, a gente montou um setup em laboratório para fazer as medidas, né, para confirmar a emissão conduzida gerada por esse dispositivo. O nosso setup, basicamente, é um setup de pré-certificação, ele não é um setup de certificação, utilizado mais para o desenvolvimento do produto eletrônico. Então, o nosso setup é constituído de uma bateria de 12 volts, uma Lisney utilizada para fazer a medida do ruído conduzido, juntamente com o analisador de espectro, e o equipamento sobre medida propriamente dito, que é o nosso inversor de frequência de onda modificada. Então, para fazer a medida do dispositivo sobre teste do inversor de frequência, primeiramente a gente analisa o ruído de fundo que o analisador de espectro está mostrando, né? Que é o ruído do ambiente, porque a gente está fazendo uma medida aqui, a gente não está dentro de uma gaiola de Faraday. Então, o ruído de fundo aí, ele está em torno de 37 dB microvolt. Essa análise é importante, né, para depois confrontar com o ruído gerado pelo dispositivo, pelo inversor de frequência, né? Então, para a gente fazer a análise da emissão conduzida do inversor de frequência, a gente vai ligar ele, né? Então, ao ligar ele, a gente observa que o ruído ele vai lá para torno de 68 dB microvolt, o que já ocasionaria aí uma reprovação na norma, né, da CISPR 22, atual CISPR 32, para emissão conduzida. Para comprovar essa reprovação na norma, né, a gente utiliza o software do próprio analisador de espectro, que ele tem a possibilidade aí de traçar o limite da norma, né, da CISPR 22 para quase pico, né, então fazendo análise do limite da norma, né, da CISPR 22 atual da CISPR 32, a gente verifica que esse dispositivo, esse inversor de frequência, ele estaria reprovando em termos da norma, né? Então essa análise ela é super importante aí para o desenvolvimento do produto eletrônico, né, sobretudo produtos eletrônicos que trabalham com chaveamentos, com módulos PWM. Então eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para as empresas e as pessoas que trabalham com o tema da compatibilidade eletromagnética. Para maiores informações sobre nossos serviços da TMC Treinamentos, eu aconselho entrar no site www.tmctreinamentos.com.br, que lá tem todas as informações dos nossos serviços e nossos contatos. Obrigado.